documentário tem como objetivo principal dar visibilidade às instituições educativas centenárias da cidade de Cuiabá, a partir dos diferentes olhares construídos pelos sujeitos. Inicialmente, abordamos pessoas comuns que passavam pela Praça da República e indagamos, por exemplo, sobre a construção Palácio da Instrução, que ainda hoje está na praça e que abrigou importantes instituições educativas. Conversamos também com os diferentes sujeitos do Liceu Cuiabano, professores, estudantes, funcionários, indagando sobre os significados de pertencer a uma instituição educativa centenária. E, por fim, ouvimos os pesquisadores da história da educação que olham para tais instituições educativas como objeto de pesquisa. A senhora poderia me dizer se conhece alguma escola muito antiga aqui em Cuiabá? Sim, eu conheço a escola a qual eu trabalhei 16 anos, a escola Leo Virgílio de Mello, CPA 3, Setor 5. E quantos anos tem essa escola? Olha, ela tem mais de 100 anos. Mais de 100 eu anos? Não posso dizer exatamente, é 115, 120, mas ela tem mais. Nós estamos aqui em frente a um prédio também antigo, a senhora sabe que sim, é esse prédio? Esse aqui antigamente foi a sede do governo do estado. Inclusive, quando eu vim aqui do Paraná em 78, eles estavam aí, foi funcionando. Sim. E se chama Palácio da Instrução, aí também foi uma escola? Hoje em dia não é, né? Escola, é museu, é arquivos também. E foram fazendo outros colégios, como o colégio estadual passou a ser Liceu Cuiabano. E aí já começou a passar para lá e aqui ficou como casa dos parte artística, de cantor, de uma pesquisa, uma coisa e outra. Eu estudei aqui, estudei lá no ginásio Cuiabano, no Liceu Cuiabano. Lá eu não estudei na escola lá no Barcelo, que não tem mais, é só. O senhor estudou aqui no Palácio da Instrução. Qual era o nome dessa escola? É o Palácio da Instrução mesmo. Olha lá o nome dele. Aquele nome. Desde quando foi construído, aquele nome tem esse nome mesmo. E o que o senhor lembra do liceu? O senhor estudou nesse prédio atual ou no outro, mais antigo? Eu estudei no que foi construído pelo Júlio Miller, quando ele era interventor. Sim. Você conhece alguém que está no liceu ou mesmo no Colégio São Gonçalo? Conheço. O que eles acham dessas escolas? São escolas muito boas. Os professores são bons, são, como eu falei, são escolas tradicionais e as pessoas gostam muito de lá, então são muito procuradas. Meu nome é Nádia, eu tenho 18 anos, eu estudo aqui desde o ano 2012. Esse prédio é um prédio muito antigo, mas o que eu percebi em todo esse tempo é que os alunos eles não valorizam o que tem. Por eu ter estudado em outras escolas, eu admiro muito essa escola, por ela ser um lugar muito bonito, tem salas muito adequadas, que outras escolas não têm para suportar tantos alunos, então é isso. Eles sabem, por exemplo, que essa é uma escola centenária, que essa escola tem mais de 100 anos? Os alunos sabem e valorizam isso? Em ter contato com alguns alunos, por eles não terem um conhecimento a mais, tem alguns que não têm essa informação, entendeu? Eu tenho essa informação porque eu pesquiso, né? Mas no terceiro ano também a professora Mariazinha passou uma pesquisa a respeito da escola, mas tem alguns alunos que não têm esse conhecimento. Eu amo cada canto dessa escola porque é muito lindo. Eu amo a entrada dela, eu amo o anfiteatro, as salas. Eu estudo numa escola antiga, entendeu? Que muitos professores estudaram aqui, que hoje dá aula para mim. Meu nome é Cláudia Noêmia Souza, tenho 54 anos, estudei aqui no Liceu Cuiabano, de 5ª a 8ª série, porque não tinha o ensino segundo grau ou ensino médio de hoje,
de 1973 a 1977. Aí eu fui para a antiga escola técnica, e de lá eu fui para a Universidade Federal. Hoje eu sou professora aqui do Liceu Cuiabano, sou professora de História, desde 2000, portanto na próxima semana farei 15 anos de Liceu Cuiabano e 32 anos de Estado, né? Meu primeiro e único emprego. Como eu fui aluna do Liceu Cuiabano, né, quando eu passei no concurso em 1999, eu fui efetivada como professora do Liceu. É uma emoção, até hoje é uma emoção muito grande, pelo fato de eu ter sido aluna, né, e hoje eu sou professora. A escola, ela completou, né, 135 anos de sua existência, tradição, ensino e história, e eu vejo assim como importância mesmo essa tradição, que começou lá atrás, né, com a elite que estudava aqui, né, era uma escola de elite. Hoje em dia a gente ainda recebe alguns filhos, né, da elite, mas ela é aberta para toda a sociedade, então esse aspecto é importante. Ele iniciou lá no prédio que a gente chama do ganha-tempo de hoje, né? Depois ele passou pelo Correio, né? E aí foi no Palácio da Instrução, e de 1913 até 1943 funcionou lá. E aí de lá que ele veio para cá, né? A dona Maria de Arruda Miller é a nossa patrona, né? O esposo dela, Júlio Miller, né, foi aquele que autorizou a construção desse prédio. Segundo ela, uma entrevista que eu fiz com ela, foi a pedido dela, que ela achava que uma escola, né, do peso, né, que tinha na época, deveria ter um prédio próprio. Então isso também eu acho um aspecto muito importante. A gente tem um arquivo, né, as pessoas costumam dizer arquivo morto ou arquivo inativo, e temos livros, né, do século XIX, começo do século XX, nós temos boletins. A gente pode citar que a gente já, né, trabalhou apresentando para os alunos o boletim do finado Dante de Oliveira e do atual governador Pedro Taques, né, que a gente encontrou recentemente. Então a nossa documentação é farta. Tem o livro onde aparece também do Eurico Gaspar Dutra, né, o general Eurico Gaspar Dutra. Então a gente tem uma série de documentos importantes, mas que agora, com a ajuda da Universidade Federal, né, vindo através do PIBID, a gente pensa em transformar num centro de memória. Aí sim ele vai deixar de ser um arquivo morto para ser um arquivo vivo. Eu sou a professora Maria do Espírito Santo Carneiro Caéfer. Todos me conhecem na escola como professora Mariazinha. E eu estou nessa escola desde 2007. Quando eu cheguei na escola, eu percebi que havia uma necessidade de a gente estar projetando alguns elementos dentro da escola. E a escola, ela nos propôs isso. Então, nós temos hoje ensino médio inovador, temos o Liceu Afro, Cor da Cultura, temos o Laboratório de Informática, de Química, temos também outros projetos interessantes para trabalhar com os alunos. Essa escola ela tem um diferencial que outras escolas não têm. Todas as famílias cuiabana, matogrossense, elas vêm procurando a escola porque entendem que a gente faz um trabalho de bastante responsabilidade e compromisso, né? Preparando esse aluno para a vida, para o Enem, hoje que é o foco maior dos alunos do ensino médio. É muito importante a preservação da memória. Tanto é que nós estamos fazendo, montando até 2015 o memorial da Escola Liceu Cuiabano, mas para isso nós fizemos um projeto com todos os alunos da escola, todas as séries, e eles buscaram um pouco da história do Liceu Cuiabano, para que nós possamos mostrar isso mais tarde para a sociedade cuiabana.
A gente só ficou sabendo de mais coisas sobre a história do Liceu nesse projeto desse ano, que estão incentivando, né? Mas antes disso, a gente... Qual que é o nome do projeto? 135 anos do Liceu Cuiabano. Além também da gente ver até coisas sobre as roupas de antigamente. Uniforme. Eu achei interessante, né? Você descobrir como era os outros anos, como era... Assim, é igual eu conversei um pouco com um dos alunos antigos, que hoje a filha dele estuda aqui, e ele falando de várias coisas que ele já fez aqui no Liceu. Assim, é meio que o comportamento não muda. Assim, só as pessoas. Teve um grupo que tá falando, porque é dividido os temas, né? Aí teve um grupo que mostrou as fotos daqui de antigamente, não tinha aquele portão. Aí você vê que arrumou ali na frente, pintou. Aí cada geração vai mudando, né? O passar do tempo vai mudando. Não, esse prédio aqui, ele é bonito e ele não é maltratado. Ele, assim, na minha opinião, ele é muito bem cuidado. Eu acho assim que as pessoas que trabalham, que cuidam dele, elas fazem isso porque amam o prédio, né? Elas amam o Liceu, né? E assim, eu tenho prazer em trabalhar aqui, né? Eu gosto de trabalhar aqui, gosto de servir aqui, né? E Adriana, qual a importância dessa escola para você? Muito importante. Eu digo aqui que aqui eu aprendi a trabalhar com pessoas, eu aprendi a entender pessoas, né? Entender as pessoas. Então eu cresci assim, individualmente eu cresci. Esse projeto a gente aborda a história das mulheres dentro do Liceu Cuiabano e eu procurei não me aprofundar na história da escola, mas na história dessas mulheres dentro da escola. Então eu procurei as merendeiras, eu procurei os alunos, as alunas, eu procurei as professoras, a coordenação, a secretaria, para que essas mulheres se sentissem à vontade para contar a história delas. Foi um projeto muito interessante de trabalhar. Eu foquei principalmente na história da Maria, né, da Maria de Arruda Miller, que foi uma mulher extremamente forte, uma mulher que trabalhou numa revista no Mato Grosso, que era absolutamente diferente do Mato Grosso de hoje. Uma mulher em que ela repercutiu de uma forma absurda na educação, foi a primeira mulher a entrar na Academia de Letras do Mato Grosso. E depois que eu tive contato com essa história dessa mulher forte, dessa mulher que ela foi contra a época dela, né? Ela também lutou contra a maré, eu procurei outras mulheres. Hoje, em 2014, no aniversário de 35 anos do Liceu, procurei trabalhar com essas mulheres. Essas mulheres que pegam 2 anos para chegar aqui, a menina que vê os maltratos na família e não sabe como reagir. Eu queria pegar a professora que é negra, descendente de quilombola. Eu queria pegar a mulher que hoje em dia é empregada doméstica e também faxineira da FMT e sente orgulho de ser isso. Não tem problema nenhum em dizer quem ela é. A aluna que quer fazer medicina, mas é filha de empregada doméstica. A aluna que pega 2 anos para chegar no Liceu Cuiabano. Para mim é um marco estar aqui no Liceu, né? Hoje, sendo 5 de dezembro de 2014, que faz exatamente 10 anos que eu formei no Liceu, né? Eu fiz o meu ensino regular aqui, de 3 anos, né? Para mim foi uma experiência diferente, né? Porque até então eu estudava em uma escola também que tem uma história em Cuiabá, que é uma escola só que é um tanto mais de bairro, como se fala assim. Mas assim, a história do Liceu realmente tem uma história, porque eu não sei se hoje ainda acontece um pouco disso, mas na época, gente, era complicadíssimo arrumar uma vaga no Liceu. E assim, por intempérie da situação, quem terminou por arrumar essa vaga para mim estar no Liceu foi a mãe do falecido governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira. Meu nome é Nileide Souza Dourado.
sou historiadora aqui do NEDI, né? O Núcleo de Documentação. Tenho formação na área de História, mestrado em História e doutorado em História da Educação, ambos feitos aqui na UFMT. E aqui no NEDI eu participo de projetos, de pesquisas, né? Atendo pesquisadores, oriento trabalhos, né? E também sou professora da rede pública em regime de 20 horas e concursada, perto de aposentar, na cadeira de História. Foi um trabalho muito árduo, mas a equipe do projeto conseguiu montar, né, e tem facilitado bastante, né, um lugar muito assim recheado de informações, especialmente agora na questão do projeto, né, das instituições centenárias, né, uma história dessas escolas, desde a sua produção, da sua organização, da sua construção, do seu envolvimento tanto religioso, depois político, né, na perspectiva de Estado, de moralidade, de uma nova visão de Estado, né. Essas escolas passam por mudanças e elas vão constituindo no seu corpo, né, outros elementos importantes, outros espaços, inclusive os jornais estudantis, que são jornais importantes que circularam na época. Eu posso dizer aqui o jornal O Estudante, né, o jornal que circulavam dentro da escola, né, o Liceu Cuiabano, hoje o Colégio Estadual, né. Nós vamos ter o Délio, o Liceísta, o Estudante, a Voz do Aluno, a Folha Juvenil. Então, eram órgãos, né, de ligas, de grupos de alunos, uma produção muito estudantil, vamos dizer assim, não podemos enquadrá-lo como uma produção científica, mas era um jornal, vamos dizer assim, uma escrita usual, cotidiana, crítica, muitas vezes dentro do contexto da montagem daquele jornal, ele passava as suas reivindicações, as suas críticas, né? E temos aqui esses intelectuais, né? Esses intelectuais que debruçaram e produziram muito sobre Mato Grosso, né? Tanto Rubens de Mendonça, inclusive, tem artigos excelentes, né? Eu estou debruçando em cima de uma produção dele chamado Centenário do Liceu Cuiabano, né? Um artigo que ele produziu e ele publicou esse material pelo Instituto Histórico e eu estou fazendo uma releitura para tentar trazer esse período que ele trabalha. E tem a nossa professora, né, daqui da UFMT, a professora Elizabeth Madureira Siqueira, né, que tem esse trabalho muito interessante sobre a educação no período imperial brasileiro, né, mato-grossense, né, uma pessoa assim que tem o maior respeito, né, uma historiadora, vamos dizer assim, de renome, referência de história de Mato Grosso, tanto da história quanto da história da educação e da educação de modo geral. Então, esse trabalho dela é muito importante, muito procurado aqui no NEDI, por parte dos alunos, né? De tantos alunos da graduação, vamos dizer assim, da universidade, das instituições de ensino superior, como alunos que estão aí dedicando a concursos, né? A gente recebe muito e-mail aqui, olha, qual a referência? Eu estou num concurso aí, me inscrevi aí num concurso e eu gostaria de saber o que eu leio, né? Então, a professora Elizabeth é uma referência, a gente tem passado muito a produção dela para essas pessoas. A minha tese teve como objeto o nascimento da escola pública aqui. Eu estudei muito pouco as particulares, mas eu dediquei à escola pública. Pública no sentido de que não só o governo da província criava a instituição, como foi o caso do Liceu Cuiabano, mas de algumas instituições religiosas, como o Seminário Episcopal da Conceição, que recebiam verba do Estado. Então, durante a minha fase do doutorado, o professor Nicanor e eu orientamos o Arilson sobre até a dissertação dele sobre o seminário. Então, ele trabalhou tanto a parte física quanto a parte intelectual, né, educacional. E agora Arilson está defendendo, né, em Portugal, na Universidade de Lisboa,
uma tese belíssima, recuperando a trajetória dos ex-alunos do seminário, que chegaram a ser ministros da República. Atualmente eu estou prestes a defender uma tese na Universidade de Lisboa, na História da Educação também, e o meu tema é o Seminário da Conceição. Eu trabalhei com ele durante o meu mestrado, desde a materialidade física dele até a proposta pedagógica. Fui de 1858 a 1880 e agora eu retomo de novo o tema seminário, pego o mesmo período, porém o enfoque maior é o seminário na formação das elites regionais mato-grossenses, né? Porque foram essas elites que passaram pelo seminário que depois deram todo um contributo para o processo de modernização do Mato Grosso. Esse prédio hoje, pronto, abriga, além de ser um grande monumento, um monumento histórico mato-grossense, um dos maiores prédios, assim, eu acho que talvez o mais imponente da capital. Ele abriga hoje a radiodifusora Bom Jesus de Cuiabá, também é uma rádio católica, e também o Museu de Arte Sacra. Surge em 1858 como o maior e único estabelecimento de ensino secundário e sacerdotal da província, porque ele preparava jovens seminaristas e também jovens que destinavam ao ensino superior em outras faculdades do Império. Então ele também ministrava algumas aulas de ensino secundário, de latim, francês, filosofia racional e moral, certo? Principalmente para os filhos das elites, porque só essa camada social conseguia atingir o nível secundário. Então ele teve um caráter híbrido, visto a dedicar-se aos dois tipos de formações, tanto teológica como para o ensino secundário. Então, pelo estatuto, já consegui recuperar, resgatar grande parte da história do seminário. Porém, faltavam outros documentos. O livro da secretaria não estava mais na cúria, mapa de frequência de alunos, o historial do seminário não estava. Aí, a informação que me deram na época é que parte desse material foi doado para a Casa Barão de Melgaço. E aqui na Casa Barão, nós temos esse filão do seminário, que já está todo digitalizado, aliás, a documentação já foi devolvida à Cúria. E o Liceu Cuiabano, nós temos muita produção dos sócios, como Firmo Rodrigues. E aí criaram, em 1879, o Liceu Cuiabano. Ele funcionava na Praça Ipiranga, onde hoje é o Ganha-Tempo, foi a antiga Iomate, e ali que ele nasceu. A inauguração dele foi em fevereiro de 1880. O Instituto Histórico publicou os discursos pronunciados na inauguração do Liceu. São peças republicanas fantásticas para você entender qual era a filosofia da República para a formação desse novo cidadão que se pretendia, né, formar. E, na realidade, o Liceu foi muito importante, que foi a primeira escola pública de nível secundário, que hoje é médio, né, em Mato Grosso. E é interessante que Mato Grosso, mesmo estando distante do litoral, ele acompanhou para e passo tudo o que acontecia de mais inovador na educação, tanto no Império quanto na República. Aí, quando cria o Liceu Cuiabano aqui, 1880, inaugura, nós só vamos ter realmente a construção de prédios escolares. Em geral, eram casas alugadas, precárias, o professor morava na casa, era um caos, né? E o Liceu Cuiabano só vai conseguir o seu prédio em 1940, quando o interventor Júlio Miller
abre a Avenida Getúlio Vargas e aí constroem os prédios onde hoje é o arquivo, o Palácio da Justiça e constrói o Liceu Cuiabano lá em cima. Você vê, de 1880 ele ficou precário. Ele chegou aí para o Palácio da Instrução mais tarde e depois é que ele foi para o prédio próprio. Então, em 1910, no âmbito educacional, você tem uma grande reforma, que é a Reforma Pedro Celestino, que é onde cria, ao modelo da Caetano de Campos em São Paulo, cria os grupos escolares, não é? E então ele manda construir o Palácio da Instrução, que seria o primeiro grupo escolar, chamava Grupo Escolar Barão de Melgaço. E no segundo distrito, no Porto, ele mandou construir um pequeno palacete, digamos assim, porque o Palácio da Instrução é um palácio. Já no Porto, que era uma zona mais pobre, ele manda construir o Grupo Escolar Senador Azeredo. Meu nome é Elizabeth Figueiredo de Sá, sou professora da UFMT e coordeno atualmente o grupo de pesquisa História da Educação em Memória aqui da UFMT. No século XX, né, que as minhas pesquisas são mais voltadas para o século XX, eu destaco a Escola Normal de Cuiabá, que era mais conhecida como a Escola Pedro Celestino, porque ela formou grande parte dos professores que atuam ainda na rede estadual de ensino. Destaco também as escolas modelo, que foi o grupo escolar, né? O grupo escolar Senador Azeredo, que era no segundo distrito, que foi criado na mesma época da escola modelo, que era depois conhecida como Grupo Escolar Barão de Melgaço. Eu acho que são as que se sobressaíram nesse período. Então, o que me levou a pesquisar a formação de professora é porque eu sou professora e atuei muito tempo no município de Cuiabá, né? E uma das grandes perguntas era em relação à dificuldade do professor de querer mudar, de querer assumir novas posturas. Por isso me instigou a investigação, o curso de formação, né? E a Escola Normal de Cuiabá, principalmente porque ela foi criada numa reforma da instrução pública muito significativa, que foi a reforma de 1910. Né? Então foi criada a Escola Normal e o grupo escolar. E a Escola Normal, ela veio durante todo o século XIX num processo de abertura e depois fechava, abria e fechava. Então ela foi criada com bases sólidas, né? Em 1910 pelos normalistas paulistas Leovigildo Martins de Melo e Gustavo Kuhlmann. Né? Por isso o meu trabalho se delimita até 16, porque justamente quando Leovigildo Martins de Melo estava à frente dessa escola. Né? Posteriormente, com o interventor Júlio Miller, essa escola foi fechada e normalmente foi agrupada ao Liceu Cuiabano. O Palácio da Instrução, ele foi construído, né, como em outros estados no Brasil, que significava a monumentalidade da República, né, o símbolo da República. E é muito interessante, se você verifica as imagens antigas, nós vemos as casas de adobe brancas, né, todas geminadas, e aquele Palácio da Instrução. Você, na verdade, percebe a monumentalidade do Palácio da Instrução quando você olha as fotos da época. Porque hoje ela já se perdeu no cenário urbano, né? Mas para aquela época realmente significou muito. E ali funcionava o Liceu Cuiabano, a Escola Normal e o Grupo Escolar Barão de Melgaço. Meu nome é Nádia Cuiabano Kunze. O meu vínculo com essa escola começa no ano de 1985, quando eu fiz o exame de seleção para cursar secretariado técnico aqui, que era na época ensino médio
técnico. E entrei para fazer esse curso, fiquei aqui por 3 anos. Em 1987, então, eu terminei, fiz a colação de grau, que nós tínhamos na época a colação de grau de curso técnico, e depois fui para o UFMT. Lá cursei pedagogia, né, licenciatura plena, e mais tarde eu retorno a essa escola como funcionária, como servidora dela. Mas como foi esse retorno? Eu fiz um concurso no Ministério da Educação, na área da pedagogia, né? Então eu sou pedagoga do Ministério da Educação. E quando eu tive a oportunidade de retornar, eu optei por retornar numa instituição vinculada ao Ministério da Educação e optei pela Escola Técnica Federal de Mato Grosso, que na época do meu retorno já era Cefet, né? Que era o Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso. E o meu vínculo com essa escola, então, é bem antigo, já faz algum tempo, já fui aluna, agora como servidora, surgiu essa necessidade de fazer essa pesquisa sobre a história institucional, que sempre, desde o período em que eu já era aluna, eu já tinha um certo interesse, porque muitos familiares meus estudaram aqui e sempre eu ouvia dizer, né, entre os familiares, que era uma boa escola, que era uma escola bem renomada na cidade. Então, com isso, nós ficamos sempre com aquela intenção de vir estudar aqui. E quando eu consegui, eu fiquei muito interessada pela história dessa instituição. Então, tivemos que optar por uma delimitação temporal menor. Foi então aí que decidimos em conjunto optar pela primeira configuração institucional, que foi a Escola de Aprendizes Artífices, que deu início, então, a sua criação se deu em 1909 e assim ela esteve até 1942, que quando ocorreu a reforma Capanema, ela então passa a se chamar Escola Industrial de Cuiabá. Mas o trabalho de mestrado, ele focou exatamente esse período de Escola de Aprendizes Artífices. Essa escola, ela foi pensada, e vamos dizer assim, até como ela pertence a uma rede federal de escolas que foi criada no início do período republicano, ela foi então criada com a finalidade de ofertar cursos profissionais para crianças pobres. Então eram filhos de pescadores, muitas crianças eram filhas de funcionários públicos, municipais e estaduais, alguns de lavradores, também de garimpeiros. Nós tivemos filhos de garimpeiros. O perfil que essas crianças apresentavam, então, apesar de considerados desvalidos da fortuna, mas não pudemos verificar nas fichas dos alunos que fossem alunos, como eles diziam, órfãos. A maioria tinham pai e mãe. Então, todos eles que aqui adentraram, foram pouquíssimos aqueles que eram órfãos. Vinham de famílias pobres, porém famílias estruturadas, né? Pouquíssimos índios. Uma das grandes perguntas que a banca fez no meu trabalho, sobre a minha pesquisa, é se aqui vieram, né, alunos indígenas. Apesar de termos várias etnias próximas, não tivemos alunos índios, mas alunos negros tivemos. Inclusive, na época, a ficha dos alunos para matrícula tinha que caracterizá-los, se eles eram pardos, de cor mista, se eram brancos ou de cor preta. Usava esse termo. A escola, atualmente, ela tem uma sala de memória, onde lá nós temos, então, uma galeria de fotos dos diretores, alguns documentos históricos mais antigos, datados da década de 1910, e também essa sala de memória, ela está inserida nela o arquivo fotográfico escolar. Então, por volta de 4.500 fotografias já foram catalogadas e organizadas, e estão, então, todas organizadas nesse arquivo, nesse acervo. Esse acervo todo está nesse arquivo, que está nessa sala de memória. E nosso compromisso é estar sempre, então, desenvolvendo pesquisas que possam contribuir com os conhecimentos da história da educação
do Estado. E a história da educação de uma instituição centenária como essa é importante até porque, através de seu estudo, nós conseguimos também verificar as transformações ocorridas na cidade, as relações sociais estabelecidas entre a escola e a comunidade. Eu tenho um grande objetivo aqui, que ainda não foi alcançado, mas que é uma meta, que é fazer um museu escolar em Mato Grosso. Eu acho que a gente merece isso. Nós temos o descarte da documentação, nós não temos onde guardar as documentações escolares. As pessoas não dão importância para as documentações que nós, historiadores da educação, damos. Eles guardam somente as fichas individuais, histórico, e os diários, toda essa documentação é descartada. E a gente queria, na verdade, o sonho é um lugar que abrigasse não só a memória material, como também o acervo escolar, não só documental, mas também material. Acho que seria um ápice. E a gente merece isso.